E no 15º dia dos nossos 31 passinhos de bebê, 31 baby steps, nós vamos começar com a rotina de arrumar a cama. Nossa, mas depois de 15 dias a gente vai começar por esse? Sim, por isso que se chama 31 passinhos de bebê. Não, a gente não precisa começar tudo de uma vez. E eu sei que muita gente vai até estranhar, nossa, mas arrumar a cama é algo tão fácil. Mas arrumar a cama é algo que a gente pode fazer de forma tão automática. Gente, existem pessoas e pessoas. Existem, né, dificuldades e dificuldades. Então a gente não pode também desrespeitar, né, e superestimar as pessoas, né? Às vezes a pessoa está passando por um momento difícil, às vezes é o seu caso que não está conseguindo arrumar a cama, às vezes na correria você já vai sendo tão atropelada por tantas tarefas, seja porque você não teve uma noite boa, e aí você já levanta da cama, já tem tanta demanda, e é filho gritando, e é trabalho chamando, e é tarefa disso, e é tarefa daquilo, quando você vê no final do dia, caramba, eu não arrumei minha cama. Pois é, por isso que é importante que no 15º dia a gente comece a ter esse hábito de arrumar a nossa cama logo que a gente levanta. Eu sei que algumas pessoas acham que não é saudável, porque alguns médicos defendem a questão da proliferação de ácaros e tudo mais, está tudo certo. Se você acha ruim arrumar a cama de forma imediata, você quiser deixar a cama respirando, deixa a cama respirando ali, coloca um alarme e depois lembra de voltar lá para poder arrumar a sua cama. Se não colocar um alarme no celular, de repente lá na hora de você checar, né, item por item da sua rotina da manhã, vai entrar o arrumar a cama, você vai ver, ah, eu já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso, arrumar a cama. Então lá no seu control journal, lá onde você já colocou a sua rotina da manhã, você vai acrescentar. Se você ainda não colocou, o arrumar a cama, para que você sempre, ao checar no final para ver se você fez tudo da sua rotina, vai estar lá direitinho essa tarefa. O arrumar a cama, gente, é algo que faz total diferença na nossa rotina, mas ele não está no dia um, porque ele não dá tanto impacto assim na nossa vida. Eu sei que tem muita gente que defende a importância de arrumar a cama, e eu também defendo, porque a gente precisa sim arrumar a nossa cama, né? Cada conquista em cada dia, nosso dia, né? Vai deixando a gente com maior capacidade de fazer outras tarefas, né? Porque se a gente não consegue arrumar a cama, a gente não consegue fazer um monte de coisa na nossa vida, né? E eu digo incapacidade não por conta da correria, eu estou falando sobre saúde mental e tudo mais. O arrumar a cama, ele não está no número um, porque você fecha a porta do seu quarto, a sua cama fica bagunçada lá escondida, ao ponto, como eu falei aqui no começo do vídeo, né, anteriormente, de você só lembrar de que não arrumou a cama no final do dia, porque às vezes você nem frequenta tanto assim no dia a dia o seu quarto, para quem é dona de casa, né, para quem trabalha fora, que, né, piorou. Só que o lavar a louça está em primeiríssimo lugar, que é o brilhar a pia, justamente porque a cozinha está fácil acesso aos nossos olhos, a visitas, a gente sempre está circulando para lá e para cá na cozinha, a gente faz várias refeições durante o dia lá, então é por isso que o brilhar a pia ele está num nível mais importante do que arrumar a cama. Não quero desmerecer o arrumar a cama, mas só para vocês entenderem por que, que o arrumar a cama somente está no dia 15. Vamos então para o próximo dia, dia 16. Consumir conteúdo sobre o método. Então você está aqui no lugar certo. Se você caiu de paraquedas, esse aqui é o canal Lar Doce Ordem. Seja muito bem-vinda. Aqui a gente fala sobre vários assuntos, sobre organização do tempo, sobre organização da casa, especialmente sobre o método Fly Lady. E esse vídeo aqui faz parte de uma série de vídeos dos 31 passinhos de bebê. Então, se você perdeu os dois primeiros vídeos, porque esse aqui a gente está falando da semana 3 dos passinhos de bebê, vai lá, assiste os outros vídeos, depois volta, ou então, se você quiser, permaneça aqui, assista até o final, depois você volta e não tem problema, é só para você conhecer como funciona a terceira semana e depois, quando você quiser aplicar, você assiste os outros vídeos, tá bom? E nesse dia 16, é dia 16? Isso. No dia 16, no 16º dia, está indicando que você comece a consumir bastante conteúdo sobre o método. Por quê? Porque quanto mais você tem contato com informações do método, mais fácil para você ir memorizando e aquilo entrando em você e você se acostumando com a ideia se você tem que fazer muitas mudanças. Se muitas das coisas você não tem o hábito ainda de fazer,
Quanto mais você ouve as pessoas falando, quanto mais você vai estudando sobre o assunto, mais fácil você vai entendendo os pormenores de como o método funciona. Então, se você quiser ler em outros lugares sobre como funciona o método, se você quiser assistir os outros vídeos, isso vai te fazer bem. É claro que tem pessoas e pessoas, e muitas delas falam sobre o método de formas diferentes do que a maneira com que eu abordo aqui no canal. Eu tento ser o mais fiel possível ao método raiz, porque eu acho que funciona muito bem. Mas tem adaptações e adaptações. Esses passinhos de bebê, por exemplo, eles foram reformulados pela própria criadora várias vezes. Então, assim, tem coisas que precisam ser reformuladas para o tempo de hoje, para a nossa realidade, para a nossa realidade brasileira. Então, tem muitas coisas que a gente vai adaptando. Mas tem outras coisas que a pessoa vai inventando, vai inventando e vai inventando e mais complica do que ajuda. Então, tente também achar conteúdos que vão te ajudar ao invés de mais confundir a sua cabeça. Tenham cuidado em relação a isso, tá bom? E aí, se você quiser somente reassistir os vídeos, também sinta-se à vontade. Vou ficar muito lisonjeada de você estar aqui sempre presente no canal, ok? Vamos lá, no dia 17, definir horário de dormir. Gente, isso é muito importante. O método Flyleira, ele não é somente sobre faxina, sobre organização, sobre o cuidado da casa. Tudo isso tem a ver com a nossa família, tem a ver com a nossa própria saúde, tem a ver com as nossas amizades, nosso trabalho. Tudo, assim, está unido. Nós somos um só, né? Nós somos uma pessoa só, nós não somos, né, subdivisões. Então, o método, ele não está aqui para focar somente na sua organização da casa e na sua faxina. Ele também está focado na maneira com que você vai lidando e a sua saúde em meio ao processo. Então, se você faz um monte de coisa para deixar a sua casa organizada, um monte de coisa para deixar a sua casa limpa, mas você não cuida da sua saúde, não valeu de nada. Se você não cuida do seu horário de dormir, não valeu de nada. Existem casos e casos. Existem pessoas que, por exemplo, estão aqui conhecendo o método e que chegam tarde em casa. Não tem o que fazer, você vai dormir tarde. Existem pessoas aqui que têm filho pequeno, que é o meu caso. Não tem jeito. Ou você vai dormir tarde, ou você vai ter o seu sono interrompido na madrugada. Fases. São fases da vida. Mas tem pessoas que ficam até tarde no celular, sem precisar, e poderiam estar dormindo. Então, se esse é o seu caso, então que você comece a definir um horário certo para você dormir. De preferência, gente, antes das 8, se for possível. Se não for possível, ok. Todo mundo tem a sua rotina, tá ótimo. Depois que criaram a luz artificial, é isso a nossa vida. Mas, se possível, durma até as 8 para você aproveitar o ciclo circadiano, para ele te ajudar a você dormir, você acordar bem, você vai acordar cedo, disposta. Nós temos o nosso organismo, né, hormônios, né, a bênção do nosso organismo, funcionalidades em nós que nos ajudam a dormir bem e a dormir melhor. E às vezes a gente se sabota. Então, quanto melhor você ter um horário, assim, realmente ter um horário regradinho certo de você dormir, uma rotina certinha. E quanto mais cedo você dormir, melhor para você, melhor para sua saúde, tá bom? Veja aí o que vai funcionar na sua rotina. Me conta aí nos comentários se você já tem horário para você dormir, se você ainda se embanana em relação a isso, ou se a sua rotina não é favorável, mas que mesmo não sendo favorável, você vai delegar. Não, vai ser 11 horas que eu vou dormir, não vai ser 10 horas que eu vou dormir, né? Você não vai ficar aí eternamente aí nas redes sociais, no celular, ok? Dia 18, conhecer os 11 mandamentos do método Flyleira. Se você ainda não conhece esses mandamentos, se você conheceu aqui o canal por esse vídeo ou por outro vídeo, aqui tem um vídeo especial sobre os 11 mandamentos, que foi inclusive o vídeo que viralizou aqui no canal. Muita gente chegou aqui por esse vídeo. Sejam muito bem-vindas, todas vocês que chegaram aqui por esse vídeo. Esses 11 mandamentos são muito, assim, mão na roda. Eles realmente te dão a visão do que é o método, e quando você tem eles na sua mente, você consegue, de forma assim, certinha, seguir tudo aquilo que faz parte, é a essência do método, vamos dizer assim, o espírito da coisa, né? Tanto em relação à rotina, como também em relação ao autocuidado. O básico do básico está nesses 11 mandamentos. Então, assim, se tiver outro jeito de começar por esse método, sem ser pelos passinhos de bebê, os 11 mandamentos, assim, são, assim, maravilhosos. Por isso, eu recomendo para você, e é por isso que está aqui nos passinhos de bebê. Conheça os 11 mandamentos,
Se possível, escreva os 11 mandamentos, deixe em um lugar visível para você sempre estar lá, revisitando e relendo, para você deixar isso entrar dentro de você e virar realmente um hábito, ok? No dia 19, ela recomenda você assistir vídeos de testemunhos, assistir vídeos ou ler testemunhos das pessoas que conseguiram colocar o método, né, aplicado. No método Flaileire, era muito comum assim, ainda é muito comum, ter uma comunidade de pessoas que se ajudam. Então, as pessoas ali deixavam seus testemunhos de como funcionava, das dificuldades, e uma ia se ajudando. Assim, aqui no Brasil, inclusive, surgiram vários grupos nesse mesmo sentido, das pessoas se ajudando e tudo mais, né? Muitos desses grupos, infelizmente, fecharam. Eu nunca fiz parte de nenhum desses grupos, eu conheci de forma aleatória aqui no YouTube esse método. Mas o que eu queria propor é o seguinte: se você já usa esse método e já funcionou para você, deixa o seu testemunho aqui nos comentários para que outras pessoas que estão começando se sintam motivadas. Você pode, é claro, procurar aí vídeos de outras pessoas falando como o método ajudou a vida delas e dando testemunho e tudo mais. É muito legal, eu amo assistir esse tipo de vídeo. Mas também é legal a gente ver aqui nos comentários pessoas que tiveram o método favorecendo a rotina deles, né? Então, assim, você deixa aí nos comentários o seu testemunho, porque aí outras pessoas que forem assistir esse vídeo um tempo depois podem aí estar conferindo a sua história e como o método te ajudou, para sempre a gente estar se motivando e se ajudando. No dia 20, nós vamos começar a criar uma rotina de lavanderia, ou seja, evitar o acúmulo e evitar o estresse. Em outro dia, a gente criou a rotina da gente começar a lavar as roupas todos os dias, certo? Só que a gente precisa de uma rotina de lavanderia, porque a vida não é só lavar louça. Lavar louça não, lavar roupa. Quando a gente está falando sobre lavar roupa, não é só lavar roupa e pronto. Ah, lavei a roupa e tá aí, tá aí. Ah, né? Deixei por. Não. Você tem que tirar da máquina, você tem que colocar na secadora, ou então você tem que, né, se a roupa já tá dentro de uma lava e seca, vai ter que secar ali, ou então você vai ter que estender a roupa. Você vai ter que tirar da máquina seca, ou tirar do varal seca. E aí você vai ter que dobrar. E aí você vai ter que guardar, ou então você vai ter que deixar em um lugar até o momento que você conseguir dobrar e secar. Toda essa rotina é essencial para que tudo funcione. Então você tem que definir tudo. Qual dia que você vai lavar a tua roupa, qual dia que você vai lavar a outra roupa. Aqui no canal eu tenho um vídeo que eu dediquei somente sobre esse assunto, sobre lavanderia. Então eu vou deixar aqui para vocês poderem assistir, caso não tenham assistido. Tenham isso como inspiração, apliquem aquilo que funcionar melhor para vocês, né? Sempre adaptando a realidade de vocês, tá bom? Mas é importante que a partir desse dia você crie uma rotina e tente seguir essa rotina. Só para a gente lembrar, antes da gente ir para o último dia dessa terceira semana, que tudo aquilo que a gente vai aplicando dentro dos passinhos de bebê, nós vamos acumulando. Então, por exemplo, no dia 15, a gente arrumou a cama. A gente não vai arrumar a cama somente no dia 15. A gente vai arrumar a cama no dia 15, no dia 16, no dia 17. Aquele vai ser o primeiro dia de você fazer aquilo. Então, por exemplo, você vai definir um horário de dormir no dia 17. Significa que ou no dia 17 ou no dia 18, você vai começar a criar esse hábito de todos os dias dormir naquele mesmo horário. Sobre procurar vídeos de testemunhos, você não vai somente assistir aquele dia, você vai assistir todos os dias ou ler todos os dias alguém falando sobre aquele método e como aquilo mudou a sua vida para você se sentir motivado. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? O objetivo desses 31 dias é você ir fazendo, né, o primeiro dia em tal dia e depois você vai repetindo nos dias seguintes, ok? Por isso, como eu já disse no vídeo anterior, é importante que você vá escrevendo para você não esquecer o que você está fazendo, o que você está passando a fazer cada dia, porque senão você vai se perdendo em tantas coisas novas que você vai fazendo e as coisas vão se deixar esquecidas lá atrás, no primeiro dia, na primeira semana, e quando vai chegar na terceira semana você já não está mais fazendo mais nada. Então é importante você anotar. E finalmente, no dia 21, você vai atualizar o seu Control Journal. Então você vai olhar para a sua terceira semana. Então, você vai dar uma olhada exatamente para tudo aquilo que você tem que acrescentar no seu Control Journal, mas não só isso, você vai ver aquilo que está funcionando e aquilo que não está funcionando. Se você tem que dar um passo para trás ou se você pode dar um passo para frente. Então, olha para o seu Control Journal, ou seja, para aquele papel onde estão a sua rotina da manhã, da tarde, da noite, né? Ou só da manhã e da noite.
olha exatamente ali para tudo que está contido ali das suas rotinas e dá uma olhadinha e verifica tudo aquilo que você está fazendo e se você está conseguindo cumprir todos os dias. Não tem nada de errado se você tiver que dar um passinho para trás. Às vezes a gente tem muita vergonha de, nossa, eu já estou na terceira semana e eu já não estou fazendo mais as coisas da primeira semana. E agora? E agora é que você vai recomeçar. Você pode fazer esses 31 passinhos de bebê todos os meses. Você não precisa simplesmente ter a sua vida transformada em 31 dias. O importante é que você vá praticando essas atividades para que elas finalmente virem um hábito. Tem pessoas que têm mais facilidade, tem outras que têm mais dificuldade. Se você tem mais dificuldade, não se envergonhe por causa disso. Sempre recomece. As pessoas, inclusive, que têm mais facilidade, às vezes não é que elas têm mais facilidade, pá, começaram, não, mas é porque elas sabem lidar melhor com o fato delas não terem conseguido. Elas vão reajustando a rota, elas vão recalculando. Para elas é normal, só que assim, elas não saem falando para as pessoas que elas recalcularam a rota. Elas só chegam e falam assim: ah, agora eu tenho esse hábito. Ah, como que você conseguiu? Ah, eu fui fazendo e aí eu criei esse hábito. Só que aí no meio do caminho, às vezes acontece que a pessoa não conseguiu tal dia, recomeçou no outro. Viu que não estava funcionando desse jeito, mudou o jeito. E ela foi recalculando, recalculando, até que aquilo virou um hábito. E aí, como ela vê esse recalcular a rota de forma tão natural, que até parece assim que é realmente fácil para ela. Só que tem outras pessoas que ressentem, e ai, poxa vida, eu vou ter que recomeçar. Eu não acredito, mais uma vez não deu certo. E se você é esse tipo de pessoa que ressente muito, parece que você tem mais dificuldade para adquirir hábito, mas às vezes não é isso. Às vezes é só a sua dificuldade de lidar com o fato de que você é ser humano, que você muitas vezes tem que recalcular a sua rota. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a viver melhor o método Flyleire, tenha te inspirado a começar de pouquinho em pouquinho a mudar a sua rotina dentro de casa, a mudar os seus hábitos, para que você possa finalmente viver de forma plena todas essas rotinas diárias, semanais e mensais propostas pelo método Flyleire. Se você sentir qualquer dificuldade nesse processo, não hesite em deixar aí nos comentários qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de desabafo, que eu estarei aqui tentando ajudar o máximo e responder o máximo que eu puder, tá bom? E tentar de forma prática, de forma simples, tentar orientar para que vocês consigam colocar esse método que transformou a minha vida em prática aí na sua casa, para que também transforme a sua vida, a sua rotina e a sua família. Eu desejo para você uma ótima semana, uma ótima terceira semana de passinhos de bebê e que conquistando mais essa semana, você não desista de nos encontrarmos no próximo vídeo da semana 4, ok? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!